Por que eu sinto falta de motivação para a vida? Eu atendi um rapaz de 20 anos, rapaz saudável, jovem, e eu perguntei a ele, qual é a sua queixa? O que traz você aqui? Qual é o que te incomoda? Qual é a sua dor? E ele falou, é uma total falta de energia. A energia para viver me deixou. Eu me sinto completamente sem motivação. Perguntei desde quando que ele começou a sentir essa falta de motivação. Ele falou que coincidiu quando terminou o relacionamento com a namorada. Eu falei, quem foi que terminou? Ele falou, nós dois terminamos. Então pedi para ele escolher um bonequinho para representá-lo. Ele escolheu esse aqui. E eu perguntei aonde ele ficava e ele falou aqui. E aí eu perguntei, o que você sente? Ele falou, eu sinto um profundo vazio. Uma profunda solidão. E é como se eu procurasse por alguém. Eu perguntei a ele se vinha algum nome na mente dele. Ele falou que não. Perguntei se a mãe dele tinha perdido algum bebê. Aí ele falou, sim, ela perdeu 3 ou foram 4. E aí eu perguntei, antes ou depois de você nascer? Ele falou, 2 ela perdeu antes de eu nascer. E 1 ou 2 ela perdeu depois que eu nasci. Eu perguntei se ele permitia que eu colocasse os irmãozinhos dele aqui. E eu coloquei. E perguntei aonde. E ele pediu para eu colocar aqui. 2 e 2. Depois, no final, a constelação pronta, terminada, ficou assim. A mãe aqui, olhando para frente. O pai aqui, olhando para trás. Os avós maternos, aqui. E a ancestralidade paterna, aqui. Entre ele e o pai. E a namorada, aqui, olhando numa direção oposta à dele. E aí a gente entende que esse campo de madeira, isso aqui simboliza a linha do tempo. Então, aqui, onde eu fico, é o passado. E aqui é o futuro. Veja, a bagagem emocional, a bagagem afetiva que esse rapaz trazia no inconsciente dele. Aqui é o passado, aqui é o futuro. Olha só, quantas pessoas no caminho dele. Como esse rapaz poderia avançar para a vida? Para o futuro? Como? Como que o futuro poderia chegar para esse rapaz se ele está aqui? E tudo aqui tem um simbolismo. Primeiríssimo lugar, a razão dessa falta de energia, ele disse que se sente extremamente cansado, sem motivação. É óbvio que a alma dele olha para onde? Em primeiro lugar, para os 4 irmãozinhos. Expliquei a ele que nós somos como um iceberg. Eu falei, a parte do iceberg que conduz o iceberg pelo oceano é a parte que a gente não vê. É a mesma coisa com a gente. Eu falei, você é jovem e essa tristeza, e essa melancolia, e essa falta de motivação, e essa falta de energia estão em você, mas não são suas. E expliquei para ele a lei do pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer. Eu falei, você não se lembra dos seus irmãozinhos conscientemente, mas você passou pelo mesmo útero que eles passaram. Então, dentro da sua alma existe uma memória e você olha para eles. E a gente começa a fazer movimentos de morte. Termina relacionamento, não tem vontade de ir trabalhar, não tem energia,
não tem motivação. Por quê? Porque é uma briga entre nós. Parte de nós, olha, tenta olhar para o futuro, parte de nós se olha no espelho e vê, nossa, eu tenho inteligência, eu tenho sonho, tenho uma energia, mas essa parte consciente briga com o nosso inconsciente, que é quem nos conduz, que é quem nos controla. Então fica um conflito, alma e espírito em conflito, até adoecer o corpo. E ele não tinha motivação. Por quê? Expliquei ele. No seu inconsciente, você se sente culpado, porque 4 irmãos seus não tiveram direito à vida e você teve. E isso é muito dolorido. E a gente não se lembra justamente porque é dolorido. E aí o que a gente deve fazer? A gente deve incluir. Primeira coisa é incluir quem está excluído. Falei para ele, olha, os seus irmãos que morreram antes de você nascer, antes de você ser fecundado, a sua alma entrou em contato com eles. Porque é assim que funciona, a nossa alma entra em contato primeiro com os excluídos do nosso sistema familiar. E o vínculo entre irmãos é um vínculo muito forte. Então, eu expliquei isso para ele, fiz as falas, pedi para ele repetir com amor, sentindo o que estava dizendo, olhando, visualizando os irmãos. E aí eu perguntei, como você está se sentindo? Ele falou, estou bem melhor. Depois disso, visto, eu expliquei para ele, eu falei, olha, aqui é o passado, aqui é o futuro. E olha só, na sua frente, todas essas pessoas estão impedindo você de caminhar, de avançar para a vida, num relacionamento, numa profissão, na vontade de viver. Porque ele não tinha mais vontade de viver, e esse é um dos principais sintomas que existem excluídos no nosso sistema. Outra coisa, o pai dele, à frente dele, olhando para onde? Para os ancestrais. Tudo isso está onde, Ru? Está no inconsciente dele. Ele, quando entrou aqui no campo, ele se sentiu sozinho e ele se sentiu olhando alguém, procurando alguém. Aí eu mostrei ele, eu falei, olha, tá vendo aqui seu pai? Seu pai também está procurando alguém. Olha aqui para onde ele olha, porque estava cheio de bonequinhos aqui na hora da constelação. Tá vendo? Ele também procura por alguém. Então, o que acontece é que você está repetindo o sentimento de papai por amor a papai. Só que essa bagagem não é sua. Precisa deixar essa bagagem com o papai. Cada um de nós nasce com um destino. Eu nasci com o destino, você com o seu, papai com o seu, vovô com o dele. Até os seus irmãozinhos que não tiveram direito a ver a luz, a vida, até eles tiveram o seu próprio destino. Então é preciso devolver essa bagagem a quem de direito? A bagagem é papai. É preciso sair do seu lugar de pai do seu pai e pai da sua mãe. E expliquei também que a posição que ele estava aqui, ele estava no lugar de pai do pai, pai da mãe. Ele renunciou à vida dele para dar lugar e dar vida e dar vez a pai e mãe. E isso acontece quando? Quando a gente é criança, quando a gente é bebê, que a gente percebe as dores de mamãe, as dores de papai, e a gente quer eliminar essa dor e a gente não consegue, porque somos criança. E essa dor não é nossa, é deles. Então, na constelação, a gente devolve à mamãe as dores dela, e devolve a papai as dores dele, e devolve aos ancestrais, aos avós. E ele falou que era um peso que ele sentia aqui, principalmente na hora de falar com a mamãe. Ele falou, eu sinto um peso muito grande aqui. E ele falou, eu sinto muita culpa. Ou seja, por amor à mamãe, a criança
segue a mamãe no sofrimento, porque essa mamãe aqui não foi feliz em nenhum relacionamento amoroso dela. Nenhum. Então, mamãe, eu sigo você. Sigo mamãe nos relacionamentos quebrados, sigo papai na solidão. Tudo isso foi visto, trabalhado. Ele entendeu e ele sentiu tontura. E eu só deixou de falar com mamãe depois que a tontura foi embora, depois que o peso foi embora, depois que o tremor no corpo foi embora. Então, é isso que acontece quando a criança sai do seu lugar, quebra a lei da hierarquia, sai do seu lugar de filho. E é isso que acontece quando existem pessoinhas ou pessoas no nosso sistema familiar excluídas. O sintoma aparece em alguém. Até alguém olhar para o sintoma através da constelação, entender da onde vem essa falta de energia, essa falta de motivação, da onde vem a doença, corrigir o seu lugar no seu sistema familiar para poder avançar.